Olá, sou Ludmila. Vamos voltar lá no destino da energia dos ecossistemas. Nós terminamos falando da produtividade primária. Então, essa produtividade primária, ela vai ficar disponível para o próximo nível trófico, e esse nível trófico ele vai resultar na produtividade secundária. O que seria a produtividade secundária? A taxa de produção de nova biomassa por organismos heterotróficos, ou seja, o organismo ele consome produtores primários, parte dessa energia é perdida por fezes, parte dessa energia é gasta com respiração e demais processos, e o restante forma a biomassa desse organismo que nós chamamos de produtividade secundária. Para exemplificar aqui via nível trófico, nós temos aqui o produtor primário, que é o capim. Então, se a gente considerar toda essa energia aqui disponível nesse nível trófico, parte dessa energia ela não vai passar para o próximo nível trófico, ela vai ser perdida por simplesmente não ser consumida. Então, ela vai direto para os organismos decompositores e detritivos. Parte dessa energia ela vai ser consumida, mas ela não é assimilada. Ela é diretamente perdida pelas fezes devido à digestibilidade e demais fatores, e essas fezes servirão de energia para os decompositores e detritivos. Parte do que foi consumido ele pode até ser assimilado, mas ele não é convertido em biomassa. Ele é perdido principalmente por respiração. Então, os organismos, para manter-se vivos, eles precisam respirar, e essa respiração ela gasta energia, e essa energia ela não é passada para o próximo nível trófico. Mas parte dessa energia que vem dos produtores primários é repassada aos consumidores primários, e aí esses consumidores que estão no segundo nível trófico, eles vão assimilar e converter em biomassa. No caso da joaninha, ela vai assimilar e converter em biomassa, formando seu corpo, e essa produtividade, essa biomassa fica disponível para o próximo nível trófico, que seria aqui os pássaros. Essa biomassa disponível aos pássaros que compõe a produtividade secundária. Então, seria a quantidade de energia assimilada menos o que é perdido por fezes e por respiração, vai formar a produtividade secundária. Então, nós temos esses diagramas aqui que são modelos universais de fluxo energético. Então, eles apresentam o seguinte: se vocês observarem essa primeira caixinha, ela mostra que a energia entra através da ingestão pelos organismos, parte dessa energia é assimilada, mas parte vai para as excretas, assim como a gente viu lá no outro exemplo. E o que é assimilado, parte é para manter o organismo vivo, o organismo funcionando. E ele é perdido por respiração. E aí vai compor a biomassa. O que ele consumiu, assimilou, vai compor a biomassa. Parte é perdida por excretas, parte é perdida por respiração. E aí o que sobrar vai para crescimento, armazenamento e reprodução. O que o organismo utilizou para crescimento, armazenamento e reprodução é a produtividade secundária ou a energia disponível para o próximo nível trófico. A mesma coisa nesse outro diagrama aqui, que ele mostra a quantidade de energia que a gente tem disponível. Parte vai direto para o sistema de decomposição. O que é consumido, parte é perdido por fezes, que também vai para a decomposição. E o que é assimilado tem a perda por respiração através de calor. E somente uma parcela dessa energia ela é utilizada para produzir uma nova biomassa que estará disponível ao próximo nível trófico. Então, essa é a produção líquida. Então, a energia que fica é a produção líquida. A produção bruta é o que é assimilado anteriormente à perda por respiração e por calor. Cada organismo ele tem uma quantidade de energia que varia dentro dessas caixinhas aqui, dentro dessas quantidade, tanto varia quanto a perda. Alguns organismos perdem mais por respiração que outros, alguns organismos assimilam mais do que outros. O fluxo de energia entre os organismos ele depende do quão eficiente é essa transferência entre os níveis,
ou seja, quanto de energia vai dos produtores primários para os consumidores primários, consumidores secundários e assim sucessivamente, e da eficiência de uso dessa energia, ou seja, quanto que os organismos utilizam dessa energia, quanto eles são capazes de pegar dessa energia e transformar em biomassa. Então nós temos 3 tipos de eficiência: a eficiência de consumo, a de assimilação e a de produção. A de consumo, como o próprio nome diz, é a porcentagem da produtividade total disponível que realmente é consumida por um compartimento trófico nível acima, ou seja, a quantidade de produtividade primária que é consumida pelo consumidor primário, ou seja, porcentagem que penetra nos intestinos dos herbívoros. Então, quanto que daquela matéria do produtor que está disponível, o animal consegue consumir. Dos consumidores secundários é a porcentagem de produtividade de herbívoros consumidos por carnívoros. Os consumidores secundários são carnívoros, então quanto que eles conseguem consumir de herbívoro. Então, se a gente olhar por ambiente, os organismos eles conseguem ter uma taxa de eficiência de consumo de 5% de floresta, 25% de herbáceas e 50% de fitoplâncton. Por que de florestas é baixo? Porque de fitoplâncton é muito alto. Lembrando que a eficiência sempre é uma eficiência baixa, então a gente tem no máximo aqui 50% para fitoplâncton. E de florestas por quê? Porque a eficiência de consumo dos organismos do material vegetal, ela varia muito. Se vocês compararem o fitoplâncton com uma floresta, vocês vão ver que todo o fitoplâncton é formado por matéria verde. E aqui nós temos troncos, raízes, que são de difícil digestibilidade e de difícil acesso. Os organismos têm a preferência, têm a maior facilidade de consumo desse material verde. E aqui, se a gente considerar os predadores vertebrados, consomem de 50% a 100% dos outros organismos vertebrados e 5% dos invertebrados. O restante das porcentagens é porque os organismos não conseguem consumir, que são materiais de difícil acesso ou de difícil digestibilidade, são muitas das vezes até egestados, não são nem considerados consumidos, eles são, antes de chegar no estômago, eles já voltam, são egestados. Predadores invertebrados consomem 25% da produção da presa invertebrada. A eficiência de consumo de vertebrados, se alimentando de vertebrados, é maior do que de invertebrados. A eficiência de assimilação, ou seja, o tanto que aquele organismo vai assimilar daquela energia. É a porcentagem nos intestinos de consumidores que é assimilada, aquilo que não vai para as fezes, aquilo que realmente é incorporado pelo organismo para crescimento ou utilização para a realização de trabalhos. Então, se nós observarmos nos grupos, nos herbívoros e no saprófito, eles utilizam 20 a 50%, eles assimilam 20 a 50% dos demais organismos que eles consomem, e os carnívoros assimilam 80%. Os predadores vertebrados e invertebrados, eles têm uma porcentagem maior de assimilação. E quando a gente olha aqui para os herbívoros, nós vemos o seguinte, que dentro do mesmo vegetal nós temos taxas de assimilação bem diferentes. Isso mostra, por exemplo, por que os organismos têm preferência por frutos e sementes, posteriormente folhas, e temos poucos organismos comparados aos demais que são especialistas em consumo de madeira, que a madeira é um alimento muito difícil de assimilação. Sementes e frutos são mais fáceis de assimilação. E temos também a eficiência de produção, porcentagem de energia assimilada que é incorporada à nova biomassa, ou seja, que não é perdido por respiração sob forma de calor. É aquela biomassa que vai ficar disponível para o próximo nível trófico. Nós temos então para invertebrados de 30% a 40% dessa porcentagem em média, vertebrados endotérmicos de 1 a 2% e vertebrados ectotérmicos 10%. Por que tão baixa para vertebrados endotérmicos? Apesar da eficiência dos vertebrados serem de assimilação e de consumo ser alta, a eficiência de produção, ou seja, quanto que ele vai passar para o próximo nível trófico, é muito baixa. Isso porque ele gasta muita energia para
manter a sua temperatura corporal. Então, os animais endotérmicos, eles precisam manter a temperatura corporal, eles gastam muita energia fazendo isso e por isso eles têm uma baixa eficiência de produção. Então, se a gente observar aqui um organismo, ele consome a energia, então para isso ele precisa de recursos. Parte dessa energia é perdida pelas fezes. Então, se a gente considerar que a largura da caixinha, ele assimilou esse tanto, mas parte foi gasta com as atividades e a energia produzida foi reduzida também por causa dessa energia gasta. As condições ambientais vão interferir na quantidade de energia que é produzida. Ela pode reduzir essa energia produzida aqui ou aumentar. Então, vamos considerar então baseado na fisiologia geral de alguns organismos. Então, se observarmos aqui, essa coluna aqui mostra os herbívoros, carnívoros, micrófagos e detritívoros. Dentro dos herbívoros, nós temos os invertebrados, os vertebrados ectotérmicos e os invertebrados endotérmicos. E os carnívoros a mesma coisa. Se vocês observarem na eficiência de assimilação, percebam que a eficiência de assimilação, como a gente viu lá atrás, de carnívoros é muito mais alta do que de herbívoros, tanto vertebrado quanto invertebrados. Mas a eficiência de produção é muito baixa em carnívoros, especialmente os endotérmicos, justamente por gastarem muita energia para manutenção da temperatura. Isso a gente observa aqui na alta quantidade de energia para a respiração. Então aqui nós temos a produtividade disponível, percebam que aqui nós temos uma baixa produtividade disponível e a eficiência de assimilação ela vai reproduzir a quantidade de energia fecal disponível. Aqui está errado, viu gente? Aqui é F. O I ele representa a energia adquirida no nível trófico, que aqui foi mais ou menos equiparada para a gente poder comparar os organismos uns com os outros. Considerando os micrófagos e os detritívoros, eles possuem uma baixa taxa de assimilação e uma alta quantidade de energia fecal. E como que essas alterações na eficiência podem ocorrer baseado no estresse, baseado em outros fatores ou em intolerância de alguns organismos? Então, quando o organismo é intolerante a determinado tipo de recurso, isso vai refletir até na quantidade de energia que ele adquire através daquele recurso. Então, se vocês observarem aqui, nós temos uma baixa assimilação, uma baixa produtividade também. No ambiente de alto estresse, os organismos eles podem ter dois comportamentos. Eles podem consumir quase que normalmente a quantidade de recurso, mas eles gastam muito mais do que preciso. Ou eles podem reduzir, podem consumir, mas podem assimilar pouco e acabar produzindo pouco também. E quando eles estão sob baixo estresse, eles têm uma assimilação boa, uma produção boa, baseada na quantidade de energia consumida. Qual seria, portanto, uma média nessa eficiência de transferência trófica entre os níveis tróficos? Então, se a gente considerar aqui os níveis tróficos, produtores, consumidores primários, consumidores secundários e assim sucessivamente, se a gente fizer uma média de todos os organismos, essa eficiência trófica é de 10%. Ou seja, 10% da energia passa de um nível para outro. Esse é um dos motivos da gente ter um número limitado de níveis tróficos. Então, a gente não consegue ter muita energia a partir do 5º nível trófico aqui. Então, a gente não vê muitas redes tróficas com mais de 5 ou 6 níveis tróficos ocorrendo naturalmente. Para que serve essas redes tróficas? Para que a gente estuda? Para que a gente observa ambientalmente essa dependência? Então, se vocês olharem as setinhas aqui, elas sempre estão apontando para o consumidor. Então, essa é uma simplificação das relações tróficas de um ambiente. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que esse animal ele tem uma variedade muito grande de organismos. E essas redes tróficas, elas apresentam justamente essas relações tróficas entre uma espécie e outra. E é importante a gente entender essas relações tróficas, principalmente para saber se eu elimino uma dessas espécies, o que pode acontecer com o ambiente. Se eu elimino várias dessas espécies, aliás, se eu elimino 3 espécies aqui nessa rede trófica, eu posso causar a extinção de todas as demais, especialmente
Se eu eliminar uma que interage com várias, eu vou causar um dano maior do que uma que interage somente com um ou poucos organismos, não vai causar tantos danos. Então, para que serve o estudo dessas redes tróficas? Ela demonstra o grau de interrelações existentes entre os organismos e aponta os principais elementos na manutenção da estrutura do sistema. Essas espécies que se interagem mais com diversas outras, elas são mais importantes para o equilíbrio daquele ecossistema. Isso permite identificar as rotas alimentares dentro dos ecossistemas e avaliar as interações tróficas e a transferência energética e de nutrientes também. Então nós temos três formas principais de representação dessas interações. São as pirâmides tróficas, por exemplo, que você já conhece. Cada degrau representa um nível trófico. Então aqui nós temos não somente mas diversos produtores primários, consumidores primários, consumidores secundários, terciários, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto e quinto níveis tróficos. Tudo que sobra em cada degrau vai para os decompositores e detritívoros. E essa pirâmide ela é muito utilizada para avaliar é uma pirâmide de números, onde a largura dos níveis representa o número de representantes de cada espécie naquela cadeia alimentar, é a mais variada. Pode ser uma pirâmide de biomassa, corresponde à matéria orgânica de cada nível trófico, então a largura pode representar a biomassa, ou pode ser uma pirâmide energética, onde corresponde a energia contida na biomassa de cada nível trófico. Esse tipo de representação não é novidade para vocês, assim como as cadeias. Se vocês observarem, as cadeias são simplificações das redes tróficas. É como se eu pegasse uma direção aqui de consumo de organismos e eu isolasse ela para estudo de uma cadeia alimentar ou cadeia trófica. E esse tipo de estudo ele é bastante utilizado para a gente entender como a gente isola essas espécies. Por exemplo, esse organismo que ele pode consumir algo além desse tipo de recurso, mas a gente realiza esse isolamento para a gente entender qual que é a dependência dessas duas espécies uma da outra. Então, a representação unilateral e sequencial, para a gente poder estudar alguns elementos específicos. Mas a mais representativa, a mais próxima da realidade, são as teias ou as redes tróficas. Então, como eu falei, elas são conjuntos de cadeias tróficas e elas representam mais a realidade. Por quê? Porque geralmente nós temos carnívoros com uma ampla gama de recursos alimentares e herbívoros que não têm uma certa especificidade sobre determinado alimento. Então, um herbívoro, na maioria das vezes, ele tem mais de um alimento preferencial. Esse é o mais próximo do que a gente tem da realidade. E mais ainda, gente, quando a gente vai estudar uma rede trófica, a gente observa o seguinte: esse aqui é um exemplo de uma estrutura trófica em um rio nos trópicos. Em um rio, nós temos esse tipo de interação. Cada triângulo aqui representa uma espécie, cada linha uma conexão entre essas espécies. E aí a gente observa o seguinte, que nós temos nessa rede trófica aqui uma grande quantidade de organismos que são interdependentes. E aí a gente vai observando quais são as relações tróficas. Esses trabalhos são complexos, de identificação de redes tróficas, de relações tróficas, e aí a gente trabalha com uma simplificação da realidade. Mas o que a gente tem na realidade? Onivoria comum, conectividade é muito maior do que apresentado nesses exemplos atrás lá que a gente colocou. Cadeias longas são mais estáveis que as curtas, então para ter uma relação trófica entre cadeias com diversas espécies, a gente precisa de uma estabilidade nos recursos e condições do ambiente. O comprimento da cadeia trófica é mais curto em ambientes mais imprevisíveis, ou seja, ambientes que modificam muito. E as flutuações de populações de nível trófico mais baixo são magnificadas nos níveis tróficos mais altos. Ou seja, se eu tenho uma alta flutuação aqui na base da cadeia, esse efeito vai ser muito maior em cima, quanto mais próximo do topo das redes tróficas. O que é uma cascata trófica? É quando você tem uma situação em que o efeito transportado, o efeito altera os demais níveis tróficos. Então nós temos o mais comum, que é uma cascata trófica no sentido do topo para a base. Em que aqui, por exemplo, nós temos uma cadeia alimentar bem simplificada,
onde nós temos os lobos que se alimentam dos alces, que se alimentam de vegetais. E se eu retirar esse lobo, o que vai acontecer? Os alces vão aumentar em quantidade e isso vai fazer com que eles consumam mais a vegetação e essa vegetação irá ser reduzida. O efeito topo base ele fala sobre duas situações. Ou eu retirar esse consumidor, predador topo de cadeia, ou eu reduzir a quantidade desse predador. Então, sempre nós vamos ter um efeito cascata. Nós teremos um efeito aqui em cima, de redução ou eliminação. Esse consumidor secundário vai aumentar, que vai reduzir a quantidade do consumidor primário, que vai aumentar a sobra de produção primária. Então, esse é o efeito topo base. Vai depender, se a gente tiver apenas 3 níveis tróficos, vai acontecer isso aqui, vai sobrar pouco produtor primário. Então, o segundo efeito cascata é o efeito base ao topo, né? O sentido base ao topo. Então, se eu removo ou reduzo a quantidade de produtores primários, eu posso eliminar ou reduzir a quantidade de consumidor primário, e essa eliminação ou redução vai causando a falta de recurso para os demais níveis tróficos. Então, dependendo da especificidade desses organismos, desses consumidores primários, se eles forem específicos, se eles utilizarem esse recurso como um dos únicos recursos ou como fonte principal de recurso, eles serão eliminados daquele ambiente. Se eu reduzir a quantidade de produtor, eu vou reduzir todos os níveis tróficos acima e podendo reduzir o tamanho da cadeia ou até extinguir completamente aqueles organismos que compõem aquela cadeia. Quais os aspectos que ditam o tamanho de uma cadeia alimentar? Então, é a dinâmica da população e a estabilidade da comunidade. Então, nós temos esse principal fator, que é a dinâmica da população e a estabilidade, mas nós também temos a história da comunidade influenciando, a disponibilidade de recursos, o tamanho do ecossistema, o tipo de interação predador-presa e se há ou não a ocorrência de distúrbios ambientais. Falando de distúrbios ambientais, nós temos que conhecer algumas características do ecossistema que ditam a interferência dos distúrbios ambientais nas espécies. O tipo de efeito que um distúrbio ou uma degradação, uma fonte de degradação vai ter sobre uma cadeia ou sobre uma rede trófica é dependente da importância daquele organismo para aquela cadeia. Então, o efeito pode ser quase imperceptível, como pode ser muito grave para aquela rede trófica. Então, se a gente observar, nós temos as espécies-chave, que são espécies em que esse efeito é desproporcional do que aquele esperado pela sua abundância relativa à produtividade ou biomassa. Ou seja, às vezes é um organismo pouco abundante, com baixa produtividade, com baixa biomassa, e a gente, ao retirar esse organismo da rede trófica ou ao extingui-lo de certa forma, nós vamos causar um dano muito grave em toda a rede trófica. Então, são organismos que são essenciais para manter a estrutura e a função dos ecossistemas. Sem sua presença, nós teremos mudança significativa. Então, aqui nós temos 4 exemplos. O mais conhecido é da Pisástea, que é a estrela do mar. Como eu falei, o organismo, quando ele tem uma relação de alimentação com diversos outros, a sua ausência vai causar um efeito muito significativo naquele ecossistema. E isso acontece muito com os predadores, os grandes predadores, gente, mas a gente tem que lembrar que tem outros diversos tipos de organismos que são menores, como por exemplo os rolabostas, que contribuem de maneira significativa para o funcionamento daquele ecossistema. Sem eles, a gente perde muito das funções daquele ecossistema. Também podemos falar de vários polinizadores de espécies, ou de um certo organismo, como por exemplo a figueira, que serve de alimento para diversas outras espécies. E quando eu removo ela do ambiente, eu acabo produzindo efeitos muito danosos, como por exemplo, várias espécies utilizam ela como alimentação, e aí a partir do momento da ausência dessa espécie, essas espécies têm que buscar um recurso
alimentar alternativo ou acabam sendo extintas. Uma segunda categoria de espécies que é importante também são as espécies guarda-chuva. Geralmente são animais de topo de cadeia, são predadores de topo de cadeia. Por quê? Eles têm grandes requerimentos de habitat. Então, quando eu quero conservar uma população, se eu escolho uma espécie guarda-chuva para conservar, automaticamente, consequentemente, eu estou abordando diversas outras espécies que têm um porte menor, uma área de vida menor do que as espécies guarda-chuva. Então, ao proteger uma espécie guarda-chuva, eu estou consequentemente colocando diversas outras espécies sob a proteção também. Assume-se que conservar uma população viável da espécie conservará a espécie de demandas menores que ocorrem, mesmo sem não tendo uma ligação direta. E para a gente falar também dessa questão de degradação e redes tróficas, a gente não pode deixar de falar de bioacumulação. O que seria bioacumulação? É quando a gente considera os agentes acumuladores, metais pesados, substâncias químicas que acumulam ao longo das redes tróficas. Então, se vocês observarem, aqui nós temos ao longo de uma rede trófica autótrofos, zooplâncton, peixes pequenos, todos consumindo uns aos outros. O zooplâncton, por exemplo, consome diversos organismos autótrofos, por isso cada organismo vai ter uma quantidade maior desses componentes químicos, e os peixes pequenos consomem uma grande quantidade de zooplâncton e, consequentemente, eles terão um acúmulo maior desses componentes químicos, e assim sucessivamente, até o nosso topo de cadeia, que são os seres humanos nesse caso, que vão consumir os recursos já com uma grande quantidade de material químico acumulado. Então isso leva a efeitos mais drásticos em níveis tróficos superiores. Aqui a gente pode considerar aqui uma pirâmide que associa a quantidade de DDT, de um componente químico, que não é tão nociva para o fitoplâncton, mas que para o topo de cadeia vai ser um consumo alto desse componente químico. Isso é muito comum, gente, principalmente em pescados, em frutos do mar, em áreas altamente antropizadas, que tem uma grande quantidade de metais pesados, de componentes químicos na água.